Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente traz mais um case de dados aqui no canal com o pessoal da Quanto, uma fintech que foi pioneira aí do Open Banking, do Open Finance no Brasil e que faz muita coisa bacana com dados. Vamos ver então os desafios do dia a dia, ferramentas utilizadas e muito mais. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje estamos aqui para mais uma Quinta com Dados. Como é que vocês estão hoje? Acabou de acabar uma live aqui agora, né? O pessoal estava conversando sobre soft skills em dados e acho que é até uma coisa interessante para conversar com os nossos convidados de hoje, como que eles levam em consideração esse tipo de coisa lá na área de dados dele, tanto mais a parte de governança quanto no dia a dia da engenharia e por aí vai. Mas bem, antes de começar a falar sobre esse assunto, queria dar um oi para todo mundo que está aqui no chat. Se você estiver vendo esse vídeo ao vivo, toda quinta-feira na Lura tem a Quinta com Dados. Se você estiver vendo esse vídeo no meu canal editado depois, vem prestigiar o programa ao vivo, que é transmitido a partir das 18h30 aí no Aluraverso, é o Twitch da Alura. Bem, vamos lá então, eu queria chamar aqui meus convidados de hoje, a Carla e o João. Como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo certo aí. Tudo certo, e você, Carla? Tudo ótimo. Conta aí o que vocês fazem na Quanto, se apresenta, João, começando. Bom, eu sou aqui hoje head da parte de dados aqui na Quanto, né? Então a gente olha muito aqui para os dados da Quanto, como a gente trabalha eles aqui e entrega para os nossos clientes aqui, né, do time. São os próprios funcionários aqui da Quanto, né, e os nossos clientes externos. E aí a gente tem algumas áreas aqui que eu coordeno, então tem a parte de governança, tem a parte de insights e tem a parte de plataforma, e aí hoje a Carla aí veio representar o pessoal de governança. Isso aí, eu sou a Carla, sou do time do João, estou na estrutura dele aqui, liderando a área de governança e qualidade de dados, e aí a gente está aqui nesse desafio. Espero compartilhar um pouquinho com vocês. Legal, gente. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui compartilhando a história de vocês. Sempre é muito legal trazer cases reais de empresas que estão aplicando governança e cultura e qualidade de dados no dia a dia. E assim, eu queria começar então entendendo um pouco melhor a estrutura de vocês. O João falou brevemente, né, que tem engenharia, governança, plataforma? Plataforma, insights e a parte de governança. Tá, legal. E quando que vocês começaram a estruturar a área de dados aí dentro? Porque a Quanto é uma startup relativamente jovem, né? Isso. Começou ali em 2018, se eu não me engano. Foi 2016, mas a operação de fato começa em 2020. Ah, tá. Beleza. Bom, errei tudo, mas enfim. E quando que vocês começaram aí o esforço para estruturar uma área de dados? Eu entrei aqui o ano passado, 8 de setembro. Na época eram 2 pessoas no time, e aí eu entrei para começar aí a estruturação da área e até da arquitetura das nossas aplicações aqui no time de dados. Assim. E aí, desde então, a gente fez um processo aí de pensar em como a gente deveria construir a área, já aproveitando aí conhecimentos do passado aí de outros times de dados que eu já tinha participado. E aí a governança já foi uma coisa que eu pensei desde o começo que deveria ter, desde o início de tudo, porque pelas experiências passadas eu aprendi que se deixasse para começar depois, que a coisa já estava andando, ficaria um pouco mais complicado. Então a gente partiu desde o dia zero já com governança de dados já em mente já para ser construída. Aí tem o time de governança, tem o time de plataforma, que é a galera que está construindo ali a infraestrutura de dados junto ali com o time de SRE, de time de segurança ali, que a gente acaba que não faz nada sozinho aqui. E tem o outro time de insights, que é o time que aí cuida de dar valor ali ao dado que a gente tem ali na nossa base. Seja com relatórios, gráficos, insights aí para as áreas da Quanto aqui. E, João, você mencionou uma coisa aí que você sentia que governança é uma coisa que deveria ser atacada desde o início. Por quê? Porque às vezes você vai tomando decisões na sua arquitetura, na forma que você vai construindo as coisas, que podem complicar você acoplar uma solução ali de governança. E ter governança ali desde o começo também ajuda muito você entender o que você está construindo e o que você está entregando ali para os clientes, né?
Então, eu acho que é importante ele começar desde o zero, porque a gente consegue construir toda uma arquitetura bem casada ali, com as tecnologias ali que a gente tem. Entendi. E Carla, você como a pessoa responsável mais aí pela área de governança, o que você... são métricas que vocês têm para decidir se uma área de governança está tendo sucesso ou não? Porque eu não faço a menor ideia. A gente tem muitos controles aqui, né? Então, a gente tem a parte de inventário, então a gente tem que conhecer os dados engine por engine, end to end, né? Então, a gente tem que ver controles ali para a gente ver se está atendendo, se a gente tem a qualidade esperada, e acho que isso é fundamental, que nem o João falou. Iniciar com isso, né? Para a gente atender a estratégia da empresa. Então, a gente tem uma estratégia, então, desde o começo, já conseguir ter essa visão, e a partir daí ver onde que vão ser as métricas de sucesso de fato, né? Não aquelas métricas de vaidade, de volume, que talvez não geram aquele valor esperado. Então, a gente ter essa visão e conseguir implantar é fundamental para a gente ver que está com sucesso ali, né? Então, e gerar essa retroalimentação, né, de todo o plano de governança. Então, a gente tem que ver o que está dando certo ou errado, para a gente conseguir ajustar os ponteiros, né, caso necessário. Então, o trabalho de vocês, da área de governança dentro da Quanto, basicamente é dar significado para os dados e conhecê-los, obviamente, e também não só dar significado, mas responsabilidade, né? Alguém tem que ser responsável pelas coisas. Exato. Né? A gente tem que trabalhar muito nessa parte de ownership dos dados, né? Todo mundo conhecer e saber da importância dele, de todas as partes de compliance mesmo, riscos, segurança. Então, acho que o maior desafio da governança é estar atuando nisso, né? Todo mundo está inserido nessa cultura de dados e ter a responsabilidade sobre ele, para entender todo o fim a fim ali e gerar o valor esperado. Legal. E para ter uma ideia, assim, qual que é o tipo de dado que vocês têm aí? Óbvio que vocês não vão lembrar tudo exatamente, né? Porque eu imagino que deva ser várias coisas, mas eu chuto que vocês devam ter uma base de dados relacional, tradicional. Acertei? Tem? Sim, temos. Certo? Boa. Uma base de dados relacional, onde tudo é salvo lá, e aí vocês devem pegar os dados dessa base e jogar para uma base analítica, né? Mas não deve ser só do banco relacional, deve ter outras coisas que estão alimentando essa base, não? Sim, hoje nós temos o principal do produto da Quanto. Hoje a gente pega de dados de base de banco relacional, mas a gente também coleta dados de outras ferramentas que a gente nem tem o controle de como ela salva lá, né? Por exemplo, que são os SaaS da vida que a gente usa para ferramenta de marketing, para atendimento do cliente nosso. Então, a gente também coleta métricas dessas ferramentas, dados de lá, para a gente poder trabalhar aqui internamente e melhorar o funcionamento aqui das equipes. Assim, o pessoal de marketing entender como é que eles estão trabalhando, como é que está tendo efeito as campanhas. Se o pessoal lá de atendimento, como é que tá as métricas de atendimento. Então a gente puxa dados de diversas fontes aí para poder trabalhar. E aí a gente precisa passar por todo esse processo de governança, porque dentro desses dados aí vem muita coisa aí que é sensível, precisa ter um tratamento especial. E aí ter a governança de dados é o que vai conseguir dar essa garantia pra gente de trabalhar de maneira segura com os dados. Uma dúvida que eu fiquei agora. Quando alguém tenta explicar para mim um conceito desses, né, de áreas diferentes e transformação de dados e tal, eu começo a meio que imaginar um diagrama na minha cabeça para entender aonde que entra o fluxo de cada trabalho, né, de cada responsabilidade. E aí, no caso de vocês, então, tem um banco relacional e várias fontes diferentes, SaaS e tal. Esse dado, vocês devem usar o quê para eu já estou até usando os termos já. Fazer ingestão desses dados na Data Warehouse é um daqueles tipo Fivetran ou alguma coisa que... É isso? É o Fivetran? Já acertou até o nome já. A gente usa Fivetran para fazer a ingestão do HubSpot e Zendesk, né, que são as ferramentas que a gente usa. Tá. E a outra parte que a gente coleta os dados do produto da Quanto, a gente usa uma arquitetura aí de CDC, né, que a gente chama, Change Data Capture, que a gente pega os dados do Postgres e replica eles para o BigQuery, que é onde está todo o nosso Data Lake. E aí pro BigQuery vai a bagunça inteira. Beleza. Só que aí esse dado, de alguma forma lá, ele tem que ser transformado, né? E ajustado. E
E o trabalho da governança, Carla, ele entra antes ou depois dessa transformação dos dados dentro do BigQuery? Ele entra desde antes, né? Tanto que a gente tem a parte até da linhagem de dados mesmo. A gente tem toda essa captura desde ali do BigQuery e também desde o início. Então, a gente tem que conhecer o dado end-to-end. Então, desde o início, onde ele é capturado, por todos os lugares que ele passa, quem tem acesso, até também na parte analytics ali. Entendi. Mas assim, o dado, você falou end-to-end, né? Mas o end-to-end, o início dele é quando ele entra na BigQuery, né? Ele entra na base analítica. Ou antes disso também? Desde da fonte, né? Da fonte geradora. Se for que nem uma API, né? Uma API que a gente captura os dados ali do Open Finance. Então, a gente sabe todo o caminho que o dado passa dentro da empresa. Entendi. Para levantar os riscos, né? Fazer o controle ali. E a qualidade. Entendi. Eu tô perguntando isso porque hoje eu assisti uma entrevista com um cara que chama Chad Sanderson. Vocês conhecem ele? De nome. É um cara... Eu não sei se ele é americano, mas ele aparentemente é meio influente assim, na área de dados, e ele tem uma newsletter, escreve uns artigos, tem a comunidade no Slack e tal. E ele é um cara que... Eu não sei se ele é pioneiro nesse assunto, beleza? Mas ele foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, que ele fala sobre uma coisa que ele chama de data contracts. Vocês já ouviram falar disso? De contratos de dados? Sim, já. Provavelmente não é nem algo novo, né? Eu tô falando como se fosse uma super novidade, não é, né? Mas o que ele tá tentando explicar nessa conversa que eu vi hoje é que o que acontece, né? A gente tá num momento onde a gente tem máquinas muito poderosas, né? Então, BigQuery, Snowflake, o poder computacional dessas nuvens, né? Vamos colocar assim, é enorme. Então, a gente solta um monte de dado lá e bota DBT em cima e faz um monte de modelo e transformação e tal. Só que a gente está ficando com muito dado e a qualidade desses dados, às vezes, está ficando meio a desejar, vamos dizer assim. E que aí tem dois problemas, segundo ele, né? Tem o problema das dependências upstream, que é antes de chegar no Data Warehouse. Então, às vezes, o desenvolvedor que está lá desenvolvendo a aplicação e trabalhando com classes de objetos e criando método e tal, ele não está preocupado em como aquela informação vai ser armazenada na base relacional e que um dia esse dado vai para uma outra base, vai ser transformado e tal, e por isso ele, sei lá, às vezes nem sabe direito o que a galera faz, está distante, né? E aquele dado pode mudar o formato dele e mudar, sei lá, o tipo, alguma coisa assim, e aí lá longe, né, do outro lado vai quebrar alguma coisa, né? E essa ideia do contrato de dados é uma maneira de se estabelecer um contrato mesmo, né, um esquema de informações mais além, né, e até lá a outra ponta mesmo, que é a ponta do desenvolvimento. Sei lá, só tô contando pra vocês isso porque eu vi essa palestra, mas faz sentido isso que eu tô falando, gente? Sim, sim. Isso é uma disciplina que veio mesmo da engenharia de software, né, assim, que é o teste de contrato, né? A gente tem o teste de integração, né? Tem os testes de unidades e tem também os testes de contratos, né? No engenharia de software. Aí tem até ferramentas que ajudam a fazer isso e foi meio que natural. Como a área de dados está ficando cada vez mais próxima também da área de engenharia de software, a gente também adotar essas práticas, assim. Isso é bom, né, que a gente consegue ter essa garantia de comunicação ali das nossas aplicações de dados, que não vai ter quebra dos contratos e a gente consegue ter uma arquitetura mais robusta. Entendi. Legal. E sobre governança em si, quais são os desafios que vocês têm aí hoje, que vocês estão pegando pesado aí agora, Carla? Acho que o principal é essa parte de aculturamento e a gente conseguir fazer ferramentas e processos de uma forma ágil que todo mundo vai entender e vai absorver. Porque governança tem aquela questão, né? A gente fala governança, todo mundo já vem com aquele pensamento de burocracia, né? De algo mais lento. Então, o nosso maior desafio é tornar a governança de uma forma mais ágil, né, e mais acessível para todo mundo. Então, a gente pensa muito em democratizar, né, toda nossos dados, nossa área. Então, as nossas ferramentas aqui que a gente escolheu para a governança são muito visando expandir para toda a empresa, né, para que todo mundo
tenha acesso, entenda, então tem que ser uma ferramenta intuitiva e que eles possam também usufruir, né? Então a gente tem a nossa stack aqui de qualidade de dados, a gente está estruturando, né? Está fazendo aqui a nossa base dentro da área de dados, só que a gente visa expandir, né, para as áreas geradoras, mesmo para as outras áreas de produtos, que conhecem, né, bem ali os dados, enfrentam os problemas ali logo de cara, né? Conseguir fazer os seus testes também, né? Não ficar também tão dependendo da gente. Então a gente pensa muito em fazer algo para expandir, que eu acho que é o nosso maior desafio, né? Deixar todo mundo ciente da importância da governança, do porquê, né, que a gente cria aquilo, né? Por que é importante a segurança, por que é importante a privacidade dos dados, por que é importante a qualidade. Então, acho que o nosso maior desafio é expandir isso, né, letrar todo mundo e também fornecer os instrumentos para que isso seja mais fácil. Eu acho que para quem não está tão acostumado a trabalhar com governança, às vezes acha que é frescura, né? Certas coisas, certas políticas com os dados, a maneira com que você dá acessos dentro da empresa, né? Quem pode acessar qual informação, tem um pouco de resistência às vezes? Acho que né? Então, acho que o nosso foco é muito fazer as pessoas entenderem o porquê, né? Aquele processo, né? Aquela burocracia, né? A gente tenta diminuir ao máximo, só que explicar o porquê daquilo para, né, ganharmos, né, toda a confiança de toda a empresa, né? E não se tornar algo que vai espantar as pessoas, né? Vai falar a palavra e aí as pessoas já vão criar alguma resistência, mas é muito participar ali da construção e da transformação para deixar, garantir os controles, garantir a conformidade com a legislação, né, LGPD aí, de uma forma que todo mundo entenda e até ajude, né, a melhorar os processos. E entendendo, acho que todo mundo consegue contribuir. Uhum. E quem são as pessoas que tem no seu time de governança? Carla, eu parei para pensar agora e eu não sei como que você contrata alguém para trabalhar com governança. Quais são as qualificações que essa pessoa tem que ter? A gente tem um time super multidisciplinar aqui, né? Eu entrei aqui na Quanto em março, o João já tinha estruturado aqui o time quando eu cheguei. Então a gente tem hoje, né, uma advogada especializada aqui em direito digital, então ela dá esse embasamento, né, regulatório para a gente conseguir estar adequados ali com os requisitos legais. A gente tem também engenheiro de dados que está puxando aqui a parte de qualidade, então entendendo ali, fazendo essa ponte mesmo com engenharia de dados, olhando para a qualidade. A gente também outro de governança, que também tem uma pegada do ágil, então vai trazer essa metodologia para os nossos processos, para as nossas cadências aqui. Então a gente tem um time super multidisciplinar que está ajudando aqui a construir, né? Então a gente pensa muito em inovar mesmo, né? Assim, a gente tem uma oportunidade, é uma área que nasceu agora e nasceu, né, junto mesmo com a área de dados, então a gente quer ao máximo unir o principal aqui de todas as habilidades para a gente conseguir fazer uma área bem, né, bem lean, assim, que a gente vê que não tem aquela parte burocrática. E acho que o fundamental, né, falando até de soft skills, que foi a live passada, é muito essa abertura, né? Abertura para o novo, abertura para entender. Então, acho muito olhar os nossos clientes e entender as travas, alguma coisa que a gente pode melhorar nossos processos e tá bem disposto, né? Assim, a ter essa empatia com os clientes para melhorar dentro de casa. Que legal. E uma coisa que vocês falaram um pouco por cima aí, né? Você falou agora, o João tinha comentado também, é que a área de dados, eu também só venho percebendo, conversando com várias pessoas, ela está passando por esse processo onde tem um monte de coisa da área de engenharia de software de 10, 15 anos atrás que está meio que sendo aplicado agora, né? Muitos processos sendo criados. Eu percebo que as áreas de dados e de governança e de engenharia acabam variando bastante de empresa para empresa na estrutura, do jeito que as pessoas lidam com o dado em si, né? E não existe certo ou errado, né? Não existe... a gente está passando por um momento muito de transformação mesmo, né? De ferramentas... A Alvin mesmo é uma empresa que está tentando cavar um espaço aí, né? De
meio que criar um nicho que ainda não existe muito bem, né? E é engraçado isso, né? E vocês gostam desse trabalho de criar as coisas, porque às vezes pode ser meio difícil de você fazer algo sem ter um exemplo, assim, sabe? Sem olhar para alguém. Eu, pelo menos, às vezes tenho um pouco de dificuldade, assim. Vocês se sentem assim também? É um super desafio, né? Olhando, né? Eu vim de uma empresa, de um grande banco, com os processos muito definidos, com muitas pessoas, né, experientes ali na área, e vim para uma startup, iniciando uma área de dados, governança. Então, eu vim muito com esse desafio de pensar diferente, de inovar, e com esse conhecimento de não é one size fits all, né? Não existe uma bala de prata que a gente vai chegar com o modelinho pronto aqui e vai dar tudo certo, né? Vai encaixar. Tem esse desafio de experimentar, né? Ver se tá dando certo. Ter essa agilidade de poder corrigir, se a gente vê que talvez a gente não tá indo por um caminho mais assertivo. Então é um super desafio, tá sempre inovando. Eu imagino, porque eu tenho uma sensação parecida, assim, na Alvin, né? Que eu também saí da Alura, que, poxa, ok, não é uma empresa gigantesca, mas é uma empresa bem grande, né? Hoje tem, acho que quase 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, talvez, não tenho certeza. Se tiver alguém da Alura aí, me corrige. Pra Alvin, que é uma empresa com 20 pessoas, e a sensação, às vezes, é que tem certas coisas que, se a gente não fizer, elas não acontecem, né? Não tem uma estrutura em cima da gente pra tomar decisões e falar o que tem que ser feito. Se você não fizer, não acontece, e é simples assim. É meio óbvio falar isso em voz alta, né? Mas no dia a dia, às vezes, é foda, né? E, pessoal, eu queria entender agora quais são as ferramentas que vocês usam especificamente para a governança de dados. Eu não sei se tem alguma ferramenta que você fala assim, não, essa é a ferramenta do governante de dados. Eu vou começar aqui falando e depois eu passo para a Carla. Quando a gente começou o processo, né, de TA de governança, a gente parou para olhar o mercado e o que tinha de ferramenta. Então a gente foi para olhar desde o open source, desde as ferramentas pagas, as startups, as empresas mais tradicionais. A gente testou, fez ali na conta ali o que seria mais a pena, quanto cada uma em tempos entregaria, quanto que seria o custo para a gente poder chegar ali a melhor decisão, né? Uma das coisas que a gente tem aqui no time inteiro de dados, a gente tem documentos de tomadas de decisão, né? Então a gente anota todas as opções, os prós e os contras, e a gente marca qual foi a decisão e o porquê que a gente tomou aquela decisão. Então, nessas vários testes que a gente fez, a gente acabou escolhendo pela Alvin para ser a nossa ferramenta aí de governança de dados, porque ela se casava muito bem com o nosso ecossistema. Era uma empresa que está num estágio igual a Quanto ali, startup, estamos crescendo ali junto, construindo nosso negócio, e tem essa sinergia boa para construir tudo junto. Só uma coisa antes da Carla falar, sendo bem sincero, eu fiz essa pergunta, mas sem intenção nenhuma de você responder a Alvin, tá? Porque, pra mim, eu ainda não tenho muita certeza se a Alvin é uma ferramenta de governança ou mais de observabilidade. Parece que ela meio que navega um pouco em alguns lugares ali, né? Não é uma coisa só, mas enfim. Vai lá, Carla. É isso que nem o João falou, né? A gente testou, estava em POC com várias ferramentas ali. E a gente escolheu a Alvin muito pela, acho que a usabilidade, né? A gente viu que era startup também, o nosso público, né? Os nossos clientes internos aqui, os colaboradores da Quanto, gostam mais dessa interface, né? Uma galera bem de tecnologia, então tinha uma usabilidade bem legal. A parte de linhagem de dados, que foi algo que pesou bastante aqui na nossa decisão também. Aí atendia os outros requisitos ali de glossário, a gente conseguir ver a usabilidade das tabelas ali, dos datasets. Então, foi vários pontinhos assim que fizeram a gente escolher a Alvin como nossa principal ferramenta, né, de catálogo de dados ali, do inventário, glossário e a linhagem de dados. A gente também tem uma outra aqui, que é o Soda Cloud, que a gente está usando muito para a parte de qualidade, né? Então, o Soda Cloud também veio na mesma... Fizemos as POCs ali, né? Estudamos open source, algumas pagas, e a gente optou pelo Soda ali, que tinha também era alinhado com a nossa estratégia aqui de ser algo que a gente vá compartilhar também, né? A gente pode habilitar ali, ter uma interface legal para a gente
divulgar para as outras áreas e elas mesmas começarem a criar os seus testes, né? Começarem a se sentir mais donos ali e estar mais pertinho das ferramentas. Então, a gente foi muito, né, todos os prós e contras das ferramentas para a gente conseguir atrair, né? Atrair mesmo os nossos clientes aqui, internos Sim. da empresa. O que o Soda faz, Carla? Eu não sei direito. Ele faz teste de qualidade, é a parte de qualidade de observability. Mas aí você consegue testar tipo o quê? Testar dados nulos, mudança de esquema. E aí tipo Alvin, que você conecta ele com a sua ferramenta e testa lá dentro dele. Isso, aí tem uma linguagem ali muito próxima do SQL, que aí consegue fazer alguns testes, verificar, né, inconsistências, dados duplicados. E a gente viu que é bem complementar ali, né, para o momento complementar ali com a Alvin. A gente até tá com algumas conversas, assim, que acho que o ideal seria integrar, né, conseguir integrar todas as funcionalidades, até essa parte de usabilidade, né, quanto menos telas, quanto menos ferramentas a gente disponibilizar e conseguir centralizar em uma só, né, o melhor de todas, acho que vai ser legal, né, é bem mais fácil para o usuário. Sim. Então, eu acho que eu ouvi alguma conversa que a Alvin tá querendo integrar com eles, né? Sim, acho que eles estão conversando, né, que a Alvin, o Soda já tem algumas integrações com algumas outras ferramentas de governança. E aí, quando a gente estava em conversa com a Alvin e a Soda, a gente botou uma sementinha ali que seria muito bom se a gente integrasse essas duas ferramentas. Legal. E a gente está fazendo uma mudança na Alvin agora e a gente está querendo ser uma empresa mais focada em produto mesmo do que em engenharia. Porque o pessoal até recentemente estava muito focado em engenharia, parser, código, tal, e agora chegou o momento de calma, vamos, beleza. Porque a gente já tem a linhagem, né? Que eu acho que o core da Alvin ali querendo ou não, é a linhagem, né? Não é só a funcionalidade, é onde a gente meio que constrói as features todas em cima, né? E agora a gente tem que focar em feature mesmo, né? Porque ter linhagem é legal, mas e aí, o que a gente faz com isso, né? O que a gente mostra? O diagrama lá de classe, o diagrama lá que vocês usam, né? É legal, é legal ver impacto, mas tem outras coisas também, né? A gente tá focando muito em custo agora, pensando bastante nessa parte de custos, de como... Porque parece que é um negócio que o mercado tá se preocupando agora, né? Custos de... Acho que principalmente com o momento que a gente tá passando no mercado de tecnologia meio esquisito, né? Custo tá sendo uma prioridade. Isso tá chegando para vocês também? Isso é uma coisa bem importante ali, né? Porque às vezes a gente fica naquela coisa de vamos botar tudo pro Data Lake, né? Vamos jogar todos os dados para lá, vamos fazer pipeline, mas assim, para que a gente está fazendo isso? A gente está realmente usando isso? E por conta do que eu falei, né? As escolhas das nossas tecnologias e a escolha da Alvin casou muito bem, porque a gente consegue mapear o dado desde onde ele é produzido até onde ele é visto, né? Então, na ferramenta nossa de visualização de dados, a gente consegue traquear até lá com a Alvin, né? Então, a gente consegue saber se o dado realmente está sendo usado lá no cliente final. A gente consegue saber quantas vezes ele foi usado no dia. Então, se não tem ninguém usando, aquele pipeline todo pode ser desfeito. Assim, a gente não precisa ficar processando aquele dado lá, sendo que não tem utilidade. Então, a gente consegue economizar recurso aí computacional e de armazenamento. Uhum. Acho que a governança é super fundamental nisso, né? Que a gente tem que conhecer os dados. Se a gente não sabe quais dados nós temos, está processando coisa que não precisa, então ajuda bastante aqui a gente, né, achar onde que tem as oportunidades ali para reduzir os custos. Sim. Acho que a nossa ideia para o futuro aí é ter umas coisas mais que você não precisa ir lá e pesquisar. Vou pesquisar aqui o que não está sendo usado. Ter algum tipo de alerta automatizado, sabe? Ter umas coisas que vai ser mais alertas e logs do que você ir lá e fazer uma pesquisa e ver que o dado não está sendo usado, sabe? Vai ser legal. Mas enfim, já estamos aqui fazendo uma puta propaganda da Alvin, né? Obrigado, gente. Bem, acho que a gente já conversou bastante já sobre a área de governança, deu para ter uma ideia legal. E como é que tá o momento de vocês agora com todos esses desafios aí?
Eu não sei se vocês estão contratando pessoas no momento, como é que tá essa parte? Sim, hoje a gente está com vagas aqui aberto na Quanto. Quem quiser conferir todas no detalhe, tá só entrar no LinkedIn da Quanto. Mas as vagas aí que a gente tem aberto hoje são para a parte de SRE, para a parte de Machine Learning e para a parte de desenvolvimento no back-end. Então a gente tem essas 3 vagas aí hoje aberto. Quem quiser ir se aplicar, acho que o caminho mais fácil mesmo é ir pelo LinkedIn para encontrar as vagas. E será muito bem-vindo aí as pessoas que se candidatarem e forem escolhidas. Boa, deixamos aí, ó. Acabei de colocar o link de carreiras na Quanto aí no chat para quem tá vendo ao vivo. Para quem estiver vendo esse vídeo editado depois, o link vai estar aqui na descrição desse episódio, tá? E eu queria agradecer o tempo de vocês aí, o papo. Sempre muito legal conversar com vocês. Essa galera da Quanto é muito legal, gente. Eles ajudam muito a gente e a gente é super parceiro aí de trabalho, né? Parceiro de dados. É isso aí. Pode contar com a gente sempre que precisar ir. Boa, obrigado pessoal e obrigado você que está aqui com a gente até agora assistindo essa live aqui na Quinta com Dados. Semana que vem tem mais, começando às 19h30 e terminando às 20 horas, 20h10, dependendo do dia, beleza? Vejo vocês então semana que vem e vejo muitos de vocês também lá na Semana de Governança de Dados, que eu sei que teve uma galera aí que se inscreveu, o pessoal da Quanto vai estar lá também mais uma vez. Tchau, jovens! Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, vai lá dar uma olhada nas vagas em aberto na Quanto, o link tá aqui na descrição. E se você quiser assistir esse papo que eu tive aqui com o pessoal ao vivo, eu tô gravando esses vídeos numa live toda quinta-feira lá no canal da Alura, no Aluraverso. Não no canal do YouTube, tá? No canal do Twitch. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é legal participar ao vivo que você pode fazer perguntas, interagir com os convidados e também interagir comigo. Beleza? Te vejo em breve, jovem!